que Deus fale ao seu coração através da mensagem que você irá assistir neste momento. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Que Deus te abençoe! Venha pertencer à adoração a Jesus. O tema de hoje, para que possamos meditar e iniciar a nossa semana adorando ao único e verdadeiro Deus. O único e verdadeiro Senhor. O único que merece toda a nossa adoração e apreço. O nosso sumo pastor, Jesus. Quando eu cheguei aqui agora à noite na igreja, cadê o Marcos de Jesus ali? Veio de pastor hoje. Eu falei assim, mas lógico, hoje é o dia do pastor. Aleluia! Aleluia! É por isso. Mas a gente aproveita o frio, né? Aí a gente dá uma melhorada aqui. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, nós temos cerca de 12 pastores aqui na nossa igreja. E isso para nós é um sinal de que o nosso Deus quer cuidar muito bem de vocês, porque o texto diz, e vos darei pastores segundo o meu coração. Então hoje me alegra muito ter o Paulo Sérgio aqui, o Moisés, o pastor Jorge, que já está caminhando conosco, o pastor Mauro, o pastor Gabriel, o pastor que viajou agora para a Suíça, pastor Mário, é a minha cabeça. Quem mais? Sim, pastor Loí, pastor Miguel, pastor Michel, são muitos, e quando a gente passa dos 50, a gente começa a ficar assim, tem que anotar tudo, não é? Pastor João Batista, são muitos pastores, fora esses pastores maravilhosos, as pastoras, né? Vamos dizer assim, Patrícia na adoração, Loíde com as crianças, gente que tem se dedicado, que tem se doado, e nós sabemos o quanto Deus tem usado todos os nossos líderes e pastores aqui para o louvor da glória dele. Então, que você possa se reunir com o seu ministério, levantar os fundos e pagar um dia no espoleto para nós. Coisa leve, são só 12 homens e suas esposas. Amém, pastor Luí? Você é a favor, pastor Paulo? Pastor Jorge? Pastor Michel, vamos juntos? Então, tem uma proposta aqui, alguém apoia? Ah, então tá bom. Então, em algum dia dessa semana a gente não vai pagar nada e as ovelhas vão nos abençoar. Amém, queridos? Venha pertencer à adoração a Jesus. Essa é a segunda mensagem da série Venha Pertencer. Estamos no segundo mês do bimestre dos ministérios e chegou o tempo de você pertencer à família de Deus que se reúne para adorar ao Senhor. Adorar a Jesus, que Jesus esteja sempre em evidência na igreja, na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, onde você passar, que você evidencie Jesus, porque a adoração não é um ato de culto ou de louvor, mas um ato contínuo, direcionado, todos os dias, todos os instantes, todos os momentos, você está adorando ao Senhor. Já falamos na última semana sobre venha pertencer à comunhão com Jesus. Hoje falaremos sobre venha pertencer à adoração. Na próxima semana, venha pertencer à missão de Jesus. Venha pertencer, por último, à equipe de discípulos de Jesus. Vamos então ao tema de hoje, venha pertencer à adoração a Jesus. Fomos criados para adorar. E nosso convite a você hoje é que você venha adorar ao Deus único, todo-poderoso, vivo, fiel e cheio de amor relacional com a sua criação. O homem foi criado para adorar. Se não adorar a Deus, ele vai adorar algo ou alguém. Porque essencialmente eu e você temos necessidade de alguém superior. Nós dependemos espiritualmente de algo que esteja para além da nossa racionalidade. Nós precisamos e nós dependemos, e é por isso que você pode ver pessoas que não frequentam a igreja, mas eles frequentam outros meios que se identificam com algo que está para além do natural, do normal, porque o homem tem necessidade de ocupar um vazio que está dentro dele, e este vazio é a ausência de Deus, é a ausência de Jesus. Quantos aqui já entregaram a vida a Jesus? Levanta a mão assim, ó, com alegria. Isso. Sorridentes.
O vazio do meu e do seu coração já foi preenchido por Jesus. Por isso, eu e você podemos convidar outras pessoas a pertencer a isso que hoje envolve o nosso coração, a nossa alma, o nosso intelecto. Você pode convidar pessoas para adorar a Jesus, servir a Jesus, viver para Jesus. Mateus 4, versos 8 a 11. Depois, o diabo o levou a Jesus, tá, queridos? O levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Eu adoro a Jesus porque ele foi provado, ele foi testado, ele foi tentado, mas sem pecado. Eu adoro a Jesus não porque apenas ele me salvou, mas porque ele é Deus, ele é Senhor. Eu adoro a Jesus, eu sirvo a Jesus com alegria, com inteireza de coração, com integridade, porque eu sei que ele é santo, que ele é puro, que ele é honesto, que ele é verdadeiro e ele vai me levar para o céu. Eu e você podemos convidar pessoas para adorar a Jesus porque temos experimentado uma vida nova. Se você está vivendo em Cristo e não está experimentando o novo de Deus na sua vida, tem alguma coisa errada com a sua trajetória. Venha para o caminho, entre na fila e experimente as bênçãos daqueles que andam no caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você está buscando vida, verdade, caminho verdadeiro em outros lugares, você vai perder muito tempo da sua vida. Só há um caminho, uma única verdade: Jesus. Quando convidamos pessoas para adorar a Jesus, precisamos ser os primeiros que estão dispostos a adorá-lo na beleza da sua santidade. Nosso convite para você hoje: venha pertencer à adoração a Jesus, não significa convidá-lo a se tornar um religioso, um frequentador de cultos, ou aquele que participa dos eventos da igreja, ou aquele que vem à igreja esporadicamente, nem muito menos aqueles que pensam que servindo na igreja estão com uma vida de adoração, de prostração, de rendição total, cabal a Jesus. Muitas pessoas servem, mas nem sabem a razão pela qual Deus o levantou para servir as pessoas. E o que nós queremos nesta noite é que você venha pertencer à adoração a Jesus e seja um canal para que outras pessoas possam também adorá-lo. Eu quero conhecer esse teu Deus, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero adorar, porque eu estou vendo algo diferente em você. Porque quem adora Jesus, adora aquele que é puro, aquele que é verdadeiro, aquele que é eterno, aquele que não tem pecado. Nosso convite, então, está baseado no exemplo que ele nos deu e de como podemos ser agradáveis e aceitos por ele, quando abrimos a nossa boca para falar ou cantar sobre ele. E eu quero apontar para você nesta noite algumas razões que podem te fazer fortalecer, que pode te fortalecer para que você possa anunciar isso, viver isso mais intensamente. O nosso Jesus passou pelo teste da necessidade física. Nós podemos adorá-lo porque ele nos ensina a vivermos em adoração, mesmo que dificuldades financeiras nos assolem, ou qualquer outro nível de necessidade física. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Conquanto fosse Deus conosco, a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Filipenses, que ele se esvaziou da sua divindade, a fim de nos servir de exemplo de como vivermos uma vida que agrade ao Senhor. Ele é o nosso exemplo maior. Na escassez, na dificuldade financeira,
ele não transformou pedras em pão. E eu quero lhe chamar a atenção para isso. Dependa exclusivamente do Senhor, porque Ele é fiel e não vai faltar. Todas as suas necessidades serão supridas. Não recorra a agiota. Não recorra a banco. O teu banco vem de cima. A provisão sua vem de Deus. Faça as coisas certas no tempo certo e você não vai sentir falta de absolutamente nada. Nossas necessidades serão supridas. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu o adoro porque Ele me sustenta. Quando eu ainda não era casado, ainda tinha 12, 13, 14 anos, eu ficava imaginando, será que um dia eu vou poder sustentar uma família? Como é que vai ser isso? Todo mês uma compra, uma conta de luz, uma conta de água, agora tem internet, agora tem filhos na escola, e todo dia a escola pede uma coisa, e olha que não é pública, é particular, né? A gente se esforça para dar o melhor para o filho, mas olha, todo dia sai. Estamos juntos aí, pais? Hein, pais? Hã? E você e eu nos perguntamos, meu Deus, de onde sai tanto dinheiro? Mas é que não sai. É Ele. É Ele. Não é possível, é Ele. É Ele a nossa provisão. Se eu e você estamos presos a Jesus, porque Ele pode nos dar alguma coisa, você não entendeu que Ele já te deu tudo. Ele já deu a vida dEle. Por mim e por você. Ele nos ama. Jesus passou pelo teste da necessidade física. Se você quiser se tornar um verdadeiro adorador de Jesus, as necessidades físicas não podem colocar sua fé na providência divina em xeque. Não é porque você está passando por uma privação que você vai simplesmente, agora não, só vou adorar depois que as coisas melhorarem. Não. Está sofrendo? Ore e adore. Está padecendo? Está com dificuldade? Jejua um pouco. Jejua um pouco. Separa aquele tempo e fala assim, Senhor, obrigado por essa provação. Senhor, obrigado porque eu estou sendo provado, estou sendo testado. E eu não quero te decepcionar, porque o Senhor é o meu maior exemplo. No dia em que o Senhor podia realmente transformar a pedra em pães, o Senhor não fez isso em pães, o Senhor não fez isso. O Senhor disse com toda certeza e firmeza, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que você se alimente disso, que você tenha essa expectativa. O Deus que você adora é vivo. Queridos, você já recebeu o suprimento do Senhor? Levante a mão assim, deixa eu ver. Olha aí, se você está entre nós e viu todas essas mãos levantadas, creia e venha adorar esse Senhor, porque Ele não falha, Ele nos surpreende, Ele é uma bênção incontável na nossa vida. Mateus 4,3, o tentador aproximou-se dele e disse, se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Quando o tentador percebe que você está na escassez, ou que você está vivendo um momento difícil nas finanças, ou em qualquer outra necessidade física, ele se aproxima e joga as palavras dele, o engodo dele, o laço dele, o embaraço dele, para que você acredite que você pode resolver o problema, que você não precisa de Deus. E quando você fala assim, para trás de mim, Satanás, porque na nossa mente vem, eu vou pedir um dinheiro emprestado. Eu vou fazer um empréstimo que aí eu resolvo esse problema. Não resolve, só vai aumentar. Porque quando a gente olha para o dinheiro e pensa que é ele que vai resolver o nosso problema financeiro, a gente está dando a ele legalidade sobre a nossa vida. E nós não teremos a alegria de ver milagres, sinais, maravilhas e prodígios. Recentemente eu vi um testemunho lindo do Paulo. Ele colocou o celular em cima do carro. Coisa de pessoas que passam dos 50. Colocou o celular em cima do carro e viajou 30 quilômetros. Não é 3 metros. 30 quilômetros. Quando ele deu falta do celular, ele falou assim, meu Deus, deixei em cima do carro. Estava lá em cima do carro. Amém, Paulo? Paulo está lá. É verdade ou não é? Verdade. Agora, se é mentira, é dele, né?
Foi ele que contou, mas eu confio nele. É um homem de Deus. Você também já viu milagres de Deus? Hã? Já viu? Eu também já. Eu também já. O nosso Deus, ele está só nos provando, porque ele também passou por isso e quer que a gente também tenha a mesma ação, porque nós pertencemos a ele, somos dele. Mas ele passou por um segundo teste, ele passou pelo teste das Escrituras Sagradas. Ele passou pelo teste das Escrituras Sagradas. Ele que era a própria palavra que se fez carne. Satanás queria enrolá-lo com a palavra. Não vai. Você conhece a Bíblia? Conhece? Quem conhece a Bíblia não anda nas trevas. Não tropeça. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. João vai dizer que a palavra se fez carne, o verbo, a ação se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. E Satanás vem e quis pegá-lo nas Escrituras. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. É lógico que Jesus tinha poder para se jogar de lá e ele mesmo flutuar, ou ele mesmo se teletransportar de um lugar para o outro. Mas ele disse algo que eu e você precisamos dizer também. Nós não vamos tentar ao nosso Deus. Não vamos brincar com ele. Não vamos falar o nome dele em vão. O Deus que eu adoro, ele cuida de mim. Mas ele não compra as nossas infantilidades espirituais. Eu vou fazer porque Deus está comigo e depois eu vejo no que vai dar. Não é assim. Tem planejamento, tem organização. Faça tudo que estiver diante de você para fazer. Basta você se lembrar de Elias. Deus era com ele. Amém, queridos? Deus era com Elias. Aquela batalha ali não era uma batalha simples. Eram 850 profetas contra um homem. E ele deu toda a manhã aqueles 850 profetas. 400 de Baal, 450 de Aserá, se eu não me engano, era essa a conta. E então eles lá estavam. A Bíblia diz que da manhã até o meio-dia se mutilavam, cantavam e nada de vir, nada, não aconteceu nada. E Elias então começou a zombar deles. Elias disse assim: olha, quem sabe ele não está dormindo, ou fez uma viagem, ou ele está fazendo qualquer outra coisa, não está dando para ele vir aqui agora. E quando chegou o momento de Elias, ele disse assim: agora ouça Israel, se aproximem aqui. E ele começou. Quem já fez aqui? Quem já tentou acender uma fogueira para churrasco? Fazer churrasco? Hein? Agora, a indústria do churrasco inventou um monte de coisa, né? É uma pedrinha que você coloca no centro, joga um pouquinho, fogo. É um monte de coisa, né? Mas você já viu alguém jogar água? Água? Foi isso que Elias fez. Tragam água agora. A Bíblia diz que ele fez um rego, fez aquele traço de obra, né? Aquele traço bonito assim, botou lá o holocausto lá, e ele começou a jogar água. E tome mais água, e mais água, e mais água. Daqui a pouco ele ergueu os olhos para cima, clamou pelo Deus de Israel, e o fogo veio e consumiu. Você crê nisso? Então dê um aleluia mais forte. Isso. Porque esse é o Deus que a gente adora. Quem pode confirmar isso no nosso coração? O Espírito Santo de Deus que testifica no nosso coração. Nós cremos e ponto final. Nós cremos que foi assim. E então, naquele dia, Elias derrotou todos eles nessa prova e também os matou na presença do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, porque a palavra dele é viva e eficaz. Satanás tentou ludibriar a Jesus, mas ele não deixou que um salmo de Davi o demovesse de uma lei que estava acima. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Porque isso aqui é um salmo.
Satanás usou a Bíblia. Ah, não gosto muito de escola bíblica dominical, não. Vai ser tragado facilmente lá fora. Eu, 3 anos de teologia? Não, estou fora. Muito tempo. Para mim, não. Mas 42 estão firmes. Eu vou vir toda sexta-feira aqui com frio no inverno para estudar a Bíblia. Tem 50 vindo. Porque se você não conhecer a palavra, você é levado para lá e para cá. Facilmente manipulado. Mas você não será. Porque você está numa igreja que prega a palavra. É a palavra. E nós nos alegramos com a palavra. Todo verdadeiro adorador vive guiado e orientado pela palavra de Deus e não pelo que o mundo oferece como aio, condutor, guia e estabelece como modelo para a sociedade. Você é diferente. Fala para o teu irmão aí, você é diferente. Você não anda seguindo o conselho dos ímpios, você não se assenta, você não se detém no caminho dos pecadores, você não tem prazer nisso não. O seu prazer está na lei do Senhor. O Senhor é quem adoramos, amamos, respeitamos. Hebreus 4:12 nos diz, pois a palavra de Deus, vamos juntos, é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. O convite para que você venha pertencer à adoração a Jesus passa pelo teste do conhecimento e interpretação verdadeira das Escrituras Sagradas, para que você não adore ao Senhor com distorções que podem macular completamente a sua vida de adorador. Você não é adorador porque você é um triunfalista, ou porque você está sempre por cima, ou porque você está sempre na prosperidade. Não. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os animais lá no nosso curral morram, ainda assim eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Você que quer servir a Deus ou ser um adorador só de momentos bons, não é esse que o Pai está buscando. Ele está buscando os jóis do nosso dia. Cheguei nu e nu tornarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E ele não perdeu um gado não. Ele perdeu camelos, perdeu bezerro, perdeu bois, perdeu cavalos e perdeu 10 filhos. É isso que o Pai está procurando. Na segunda vez, Satanás veio e falou com Deus. Olho por olho, dente por dente, pele por pele, o homem vai dar qualquer coisa pela sua alma. Deus entende tudo. Tudo. Ele disse, pode tocar nele todinho. Pode tocar, toca. Só não mate. Mas pode tocar. A Bíblia diz que na mesma hora Satanás jogou uma praga em Jó. Quem se lembra disso? Da planta do pé até o alto da cabeça. Ele ficou com cacos. Aí a mulher falou assim para ele, que mulher terrível, né? Não é a sua mulher não. Sua mulher é uma bênção. Mas aquela mulher lá era uma provação. Ela disse assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Você ainda vai continuar mantendo-se íntegro diante de um Deus que está permitindo isso a você? Amaldiçoa logo ele e morre. O que Jó respondeu? Como louca, fala você. Receberemos do Senhor as coisas boas e não receberemos dele também as coisas más? Aí a Bíblia vai dizer assim, em tudo isso Jó não pecou. Adorador por excelência. As circunstâncias não alteram a vida de um adorador verdadeiro de Jesus. Porque a alegria que brota vem de dentro e não das circunstâncias aparentes. Não há nada que Satanás possa lhe dar que amanhã ele não vá cobrar quadruplicadamente. Não aceite a lorota dele. Não tente ao Senhor. Se Deus está te dando um caminho para a sua vida profissional, para a sua empresa, para os seus negócios, para um ministério na igreja, negocie tudo com o Senhor.
E não permita que nada do adversário entre na sua casa, entre nos seus negócios. Bota uma blindagem lá, porque você é um adorador de Jesus. Mas você não vai fazer isso, é uma oportunidade tanta. Não, Deus falou para não fazer. Que isso, está todo mundo fazendo? Aí você diz assim, ó, eu não sou todo mundo, eu sou diferente. Eu tenho um Deus a quem eu pertenço, sirvo e vivo por Ele. É adorador em todos os momentos. Mas tem gente que não conhece Jesus. Certa vez Jesus disse o seguinte: vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Vamos juntos? Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O conhecimento ao qual Jesus se refere é ao conhecimento real, mútuo, íntimo entre duas pessoas que literalmente se conhecem, não de ouvir falar, mas porque há uma interação espiritual, um vínculo no espírito e no sangue dele que gera o novo nascimento. Nós somos um com Deus e o Filho. João vai dizer isso com todas as letras. A nossa comunhão é com Deus e com o Filho. Nós não temos um relacionamento de aparência. Você não foi chamado para adorá-lo na aparência, mas com fidelidade, mas com intimidade. É relacionamento real. Lembra de Satanás? Com os 7 filhos de Seva? Ele disse, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, e vocês quem são? Porque se vocês estivessem em Jesus, eu não poderia fazer nada contra vocês. A Bíblia diz que ele deu uma coça naqueles 7 homens, e eles saíram nus, envergonhados. O que Jesus quer é que tenhamos intimidade com ele, que o conheçamos, porque somente assim, com o novo nascimento, é que a gente consegue realmente se tornar aquele adorador em espírito, porque nascemos da água e do Espírito de Deus, e em verdade, porque estamos firmados na palavra da verdade. Quem está assim comigo? Deixa eu ver. Todos nós, queridos, que já recebemos a Jesus. Jesus disse certa vez, vocês já estão puros pela palavra que eu tenho ensinado a vocês. A palavra purifica. Então eu e você somos convidados a adorar, porque nós já somos dele, pertencemos a ele. Só podem adorar verdadeiramente o Senhor aqueles que nascem do Espírito Santo. Esse é o significado de estarmos diante dele em espírito, ou seja, batizados no Espírito Santo e firmados na palavra da verdade, que é a Bíblia. João 3, 5-6, respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Quantos aqui nasceram de Deus? Levante a mão assim, celebre, dê um forte aplauso ao Senhor, porque você nasceu dele. Você não pertence mais ao mundo. Você foi retirado do império das trevas e foi transportado para o maravilhoso mundo de Jesus, reino de Jesus. Nós podemos adorá-lo, porque ele tem feito coisas maravilhosas entre nós hoje também. Talvez o adversário esteja te iludindo, fazendo imaginar que o jeito que você está, do jeito que você vive, como você vive, você também será aceito por Deus, porque afinal de contas ele é amor, quando na verdade Satanás o está enganando e fazendo tentar a Deus. Não deixe para amanhã aquilo que ele te ordena fazer hoje. Se há alguma coisa que mudar na sua vida, mude hoje. Se há que crer em alguma coisa, creia nessa palavra que estamos te dizendo hoje. Como dissemos no início, você foi feito para adorar. Se você não adorar a Deus, certamente você vai adorar alguma coisa, algo, alguém. Jesus passou pelo último teste com Satanás, e por isso eu o adoro. Jesus passou no teste de Mamon. Quem se lembra quem é Mamon? É o Deus da riqueza, ou aquele que ama e venera a riqueza. Eu preciso que você entenda que você só vai adorar aquilo que você ama, aquilo que você preza, aquilo que você quer guardar.
Você só se prostra diante daquilo que faz sentido para você. Então, quando uma pessoa se prostra a alguma coisa, ele está dizendo o seguinte: você é o meu Deus, você é o meu Senhor. E existem pessoas que não passam por esse critério e por isso não vivem plenamente, mas vão viver em nome de Jesus. Não vivem plenamente porque ainda estão entre dois pensamentos. Só que não dá para ficar entre dois pensamentos. E eu quero que você hoje se torne um verdadeiro adorador do Senhor. Vejam, Mateus 4, 8 a 11. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Eu estou rindo porque esses dias eu estava vendo, não sei se você faz isso também, mas eu faço, de vez em quando eu faço. Aí eu coloco lá no YouTube a casa de Evander Holyfield, a vida. Quem já fez isso aí? Ah, quantos representantes! Pessoal, cada uma casa, iate, jatinho, Carlos Washington Boechat, cada lugar paradisíaco que essa turma tem. Uma vez eu ouvi de um deles, e o sujeito tem uma ilha dele, de tanto dinheiro. Então, aí eu fiquei pensando assim: meu Deus, a gente não sabe o que é dinheiro, pessoal. A gente não sabe. A gente não sabe o que é toda a fama. A gente não sabe como esse negócio mexe com a nossa mente, com o nosso coração. A gente não tem ideia do que é ser rico de verdade. Sabe aquela pessoa que agora está aqui e ele fala assim: quer saber? Vou viajar amanhã. Vai para onde? Você pensa que vai para São Fidélis, né? Vai para Campos, São Gonçalo, vou viajar para São Gonçalo. Não, vou para Cancún. Como assim? Sem planejamento, sem nada? Não. Isso aí, eu conheço o dono do avião, conheço o dono da empresa de avião. A hora que eu ligo para ele, a primeira classe está separada para mim, porque o rico não tem porta fechada. Você já viu o rico com porta fechada, pessoal? Hein? Rico! Estou falando você não. Falando rico. Para rico não tem porta fechada. É disso que a gente está falando. É desse dinheiro. É desse poder que o dinheiro traz. Só que não é eterno. É passageiro. É efêmero. Quer ver uma coisa? Você já viu pessoas que já foram extremamente ricas e ficaram pobres? Já viu também? Ganhou no BBB 1 milhão, hoje estão pobres. Pobre, 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 pobre. Porque o dinheiro acaba. O dinheiro não pode tudo. Quem pode tudo é a nossa fé. Tudo é possível ao que crê. É a nossa fé. Você pode se alegrar. Pastor, não tem dinheiro para nada. Tem Jesus? Dê um brado de vitória e segue em frente, porque o céu é logo ali. Lá sim, as ruas são de ouro. Pastor Fanini dizia nas mensagens seguintes, que no céu ele queria ser o gari. Gari? Por que gari no céu? Para juntar o pó de ouro. Ele ia guardar, ele nem ia jogar fora. Ia passar a eternidade juntando ouro lá no céu. Queridos, o nosso Deus reservou coisas para nós que mente nenhuma imaginou, ouvido jamais escutou, olhos jamais viram o que Deus reservou para mim e para você no céu. Nós somos herdeiros de todas as coisas por Cristo Jesus. Tudo que era dele, por causa da nossa fé nele, nós temos tudo isso. É só uma questão de tempo. Eu, por exemplo, quero viver os próximos 50 anos, eu acredito que eu vou chegar a 100 anos. Por que o riso? Eu estou me guardando tanto, estou caminhando. Se bem que a gente parou, né? Tem que voltar a caminhar. Um frio terrível, né, amor? Por que eu não vou chegar a 100? Pessoal, verdade é que se o Senhor me chamar hoje,
eu serei a pessoa mais feliz pela próxima eternidade. É assim também com você? Essa é a nossa fé, porque nós adoramos a um único Senhor, a um único Deus. As riquezas não têm poder sobre a nossa vida, e graças a Deus por isso. Não sei se eu falo isso porque eu nunca fui rico, mas de qualquer forma. Jesus passou no teste de Mamon. Pois bem, talvez até aqui você diga, passei nos 2 primeiros testes, mas falta-lhe uma coisa. E Jesus falou isso para um certo jovem. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus, vamos juntos. Jesus olhou para ele e o amou. Não basta ele te amar, você precisa amá-lo também. Não basta ele ter misericórdia e compaixão por você. Você precisa, esse amor, esse apreço dele por você, precisa ser recíproco. Você precisa igualmente dedicar amor a ele, fidelidade a ele. Jesus o amou e disse o seguinte: falta-lhe uma coisa, disse Jesus. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. O verdadeiro adorador é aquele que Deus é a sua maior riqueza. E as riquezas servem aos propósitos de Deus, porque não é pecado ser rico. O problema é o seu coração se tornar servo e escravo da riqueza que Deus te deu. A riqueza que Deus te dá vai servir a um propósito: abençoar pobres, abençoar projetos sociais, abençoar pessoas de situação financeira menos abastada. O recurso que você tem não pode ser só para você, então Deus vai te usar, e quanto mais você der, mais você vai receber do Senhor, porque o seu coração distribui, reparte, nada falta aos que estão perto de você. Não é pecado ter dinheiro e ser rico. Lá em Salvador a gente brincava com a irmã Laís, né? Que além de muito rica, muito rica, era também uma serva fiel e dedicada ao Senhor. Aí eu falei assim, aí eu brincava com ela: poxa, a senhora deu uma sorte tremenda, hein? É rica demais aqui, ainda vai para a Rua de Ouro lá, e não pode, não dá. Irmã Laís, o netinho dela vê tanta generosidade na avó, que no dia em que o pastor Rafael pregou sobre ter um espaço em Salvador para cuidar das mulheres que estavam saindo das drogas e queriam se recuperar, e ia começar uma Casa Rosa lá em Salvador. E naquele domingo pela manhã ele pregou enfaticamente, falando da necessidade de ter um espaço para a recuperação dessas mulheres. E ele foi muito feliz na palavra. Deus tocou o coração de um jovenzinho chamado Augusto, neto da irmã Laís, e ele catucou a mãe e falou assim: mãe, vamos doar aquela propriedade em tal lugar assim para Cristolândia? Aí a Judite falou assim: olha, fala com seu pai. Judite é crente, e o pai não era crente. Então ela falou: fala com seu pai. Ele ligou para o pai. Aí o pai disse assim: o que sua mãe fizer está feito. A Casa Rosa está lá. Uma propriedade linda que foi doada. Isso está no YouTube. Depois você já mostrei o pastor Moisés. Está lá no YouTube, você pode procurar. Sabem por quê? São pessoas que têm muito, mas não têm para si, têm para servir. Que Deus encha a sua conta amanhã de dinheiro que você nem sabe como. Que Ele encha, mas que você não se encha daquela riqueza. E pergunte a Deus: Senhor, o que o Senhor quer com isso? Por que eu estou nessa empresa? Por que eu estou ganhando tanto? Por que eu estou
Por que o Senhor me deu essa inteligência para empreender e eu estou prosperando tanto? Deus tem uma resposta para você. E Ele vai usar você para abençoar pessoas. Hoje estava conversando com o pastor William Ernesto, que é da nossa igreja. E, poxa, meu celular não está aqui. Eu ia mandar para você, Fábio, eu acabei esquecendo. E ele está lá em Portugal, um trabalho maravilhoso. Ele seguindo as orientações, ele abriu um trabalho, uma célula, e a célula começou a crescer. Tá muito bonito. E ele corajosamente, lá na cidade onde ele está, em Portugal, ele alugou um espaço. Raquel, você pode pegar ali meu celular, está ali em cima da mesa? Até o final do culto, vocês vão ver. Ele alugou um espaço. E ele agradeceu muito as orientações, a gente continua mantendo contato, o pastoreio, e ele agradeceu muito. Ele falou assim: pastor, eu estou aqui, eu estou emocionado, e eu quero agradecer. E eu falei assim: campeão, continua firme, olhando para o autor e consumador da sua fé. Deus vai fazer coisas grandes por meio da sua vida aí. Aguenta firme. E ele falou assim: pastor, nós estamos sem dinheiro, e Deus está abrindo as portas, porque Ele é o Deus do ouro e da prata. Deus deu um espaço lindo para eles começarem o trabalho. E eu tenho certeza, queridos, que vai prosperar, que vai crescer. Se você não sabe, a Europa está sendo reevangelizada. Houve um esfriamento muito forte na Europa. Para ganhar uma pessoa para Jesus na Europa, queridos, é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 anos. E para consolidar são mais 10 anos. Não é fácil. Não é fácil. E ele está lá trabalhando e fazendo a vontade do Senhor. Mas Jesus quer verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em Lucas 16, 13 a 14, está escrito o seguinte: nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Imagine que os fariseus tinham toda aquela indumentária e Jesus era uma pessoa bastante simples, como eu e você, a ponto de, no dia de ser traído, Judas dá o seguinte sinal aos seus comparsas: aquele que eu beijar é esse, prendei-o. Era noite, Jesus não estava adereçado de forma diferente dos demais, ele era uma pessoa comum, e por certo, isso o identificava muito mais pelo amor e pelo carinho. E Jesus vai dizer para Judas: você tem coragem de me trair com um beijo? Você está me traindo com um beijo, uma coisa tão santa, tão pura, um ósculo. E ele fez isso porque ele não era um adorador, mas era um ladrão. Por isso nós não podemos dar a nossa adoração às riquezas. Que elas venham e serão muito bem-vindas, mas que elas não entrem e tomem o lugar que é de Jesus no meu e no seu coração. O venha pertencer à adoração a Jesus é um convite para aqueles que desejam viver na verdade da palavra, depender apenas de Deus e não se prostrar a nada e a ninguém, mas apenas ao Deus vivo, soberano e todo-poderoso Jesus. E eu leio o último verso nesta noite, em 1 João 5:20, e sabemos, vamos juntos? E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o apóstolo Paulo disse: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele, Jesus, nos vivificou. Eu e você já ressuscitamos. Eu e você já estamos vivos, porque temos adorado aquele que é verdadeiro.
temos adorado aquele que é Deus conosco, o Emanuel, o prometido, aquele que haveria de vir. E eu quero te convidar hoje a vir conosco, pertencer a essa adoração a Jesus.